Bom dia, pessoal do Facebook, Instagram. A gente está começando mais um bate-papo Novo Tempo. Daqui a pouquinho, vai acompanhando a gente aí. Começou. Muito bem, estamos de volta. E depois da Voz da Profecia, depois do pastor Gilson Brito. Hoje é quinta-feira, você sabe que a gente tem aquele bate-papo especial com a Natasha, conversando com a gente. Sempre um tema bem legal, bem relevante para a sua vida. E hoje não será diferente, tá? Nós vamos conversar com a Natasha. Bom dia, Natasha. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Novo Tempo. Bom dia, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Facebook, no Instagram. Exatamente. Natasha, como é que a gente faz para entrar, antes da gente começar o bate-papo, como é que a gente faz para entrar em contato com você, Natasha? Bom, eu estou nas redes sociais com o meu nome, Natasha Fiel, muito fácil de achar, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nosso canal do YouTube tem todos os programas aqui da Rádio Novo Tempo. E também pode entrar em contato pelo meu telefone ou WhatsApp, o 27 99978 2444. Certo. E também em Linhares brevemente, né? Em Linhares, a partir do dia 13 de janeiro. Agenda aberta para Linhares, lá no Espaço Identidade. Um espaço maravilhoso, Márcio. Um espaço muito aconchegante, muito amoroso, acolhedor, para a gente cuidar da alma, das emoções. Exatamente. Olha, gente, mais um tema interessante hoje. Natasha, tudo o que você sempre quis saber sobre terapia, Natasha. Pois é, Márcio, muita gente me faz essa pergunta e esse tema foi sugerido por um ouvinte. Ah, é? Esse tema também sugerido por um ouvinte. A gente sempre pede sugestão de temas aqui, porque nós queremos falar o que vocês querem ouvir. Exatamente. Então, nós vamos falar sobre terapia porque muita gente não sabe como funciona. Muita gente tem uma percepção equivocada da terapia. Tem gente, mas que tem medo de fazer terapia. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que acha que é frescura. Então, hoje nós estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a rádio ou manda aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Estamos já na live, manda pra gente que a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Isso, faça sua pergunta e 998 20 73 43 e a gente vai responder, né? Você sabe que a terapia, ela abrange vários problemas. Você tem problema emocional, problema físico, problema familiar, tudo, né, Natasha? Muita coisa. Então, se você quiser também fazer uma pergunta aí, faça, fique à vontade. Natasha, o que é terapia? Então, Márcio, a terapia ou a psicoterapia, a minha área é essa, de psicoterapia. Então, a área da psicoterapia é uma área de cuidados, de cura da alma, das emoções. Nós trabalhamos com as emoções das pessoas. Isso tem a ver com identificar o que você está sentindo, identificar por que você está sentindo aquilo, nomear essa emoção, acolher essa emoção e aprender a administrar essa emoção a seu favor. Porque as emoções, elas são inatas, a gente vai sentir emoção. Só que nós precisamos aprender a lidar com essas emoções, porque quando nós não sabemos administrar as emoções, nós viramos refém dessas emoções. E a gente toma várias decisões equivocadas porque nós somos levados a agir de forma instintiva. Então é muito importante a gente se conhecer. Eu falo que em todos os programas que eu fiz na Rádio Novo Tempo, tem 3 anos que a gente tem programa aqui, eu acho que em todos os programas eu falei da palavra autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante para a gente aprender a lidar com os monstrinhos que tem na cabeça da gente.
A gente nasce e na medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, eu falo que a gente vai aprendendo a alimentar uns monstrinhos na nossa mente. Muitas vezes a gente nem sabe que eles estão ali e a gente toma decisões baseadas neles. Então, emoções como medo, culpa, mágoa, rancor, raiva, entusiasmo, são emoções que a gente precisa aprender a administrar, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais livre, mais gostosa. Então, a terapia, a psicoterapia, tem esse objetivo de trazer o autoconhecimento e ajudar as pessoas a administrar essas emoções. Você que está ouvindo a gente agora, você quer participar do programa? Será que você está com algum problema, alguma situação que você pensa que o tratamento, a psicologia, esse tratamento aí, fazer uma análise, uma terapia, pode me ajudar? Se você quiser falar para a gente qual é o seu problema, mande para cá, faça uma pergunta também. A gente deixa até um tema aí livre, né, Natasha? Quem quiser perguntar alguma situação, pergunta. Isso. Eu quero falar, mas fala um pouquinho aí um assunto aqui que eu estou vivendo. A Natasha vai dar uma pincelada aqui e, claro, vai te indicar, vai recomendar você dentro de um profissional para que você consiga entender melhor o momento que está vivendo. É ansiedade, depressão, tem um problema conjugal, né? Às vezes as pessoas têm aquela impulsiva no relacionamento, né, Natasha? É bom conversar, né? Muito, inclusive emoções como ciúme, posse, controle, mentira. Exatamente. Relacionamento abusivo, como a gente falou aqui. Então, se você tem alguma pergunta aí, faça, que a gente vai ter o maior prazer, Natasha, em atendendo você aqui. Já fazemos uma consulta, né, Natasha? A gente faz o que pode aqui na rádio. Natasha, pra gente aí, quem tem casa ouvindo, qual a diferença entre psiquiatra, psicológico, psicanalista e terapeuta? É um tanto de psi, né, Márcio? Mas é muito importante a gente entender essa diferença. Vamos lá. Gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está no Instagram e no Facebook. Opa. O nosso tempo aqui é muito curto, eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas olha, um beijo, Ellen, tô lendo o seu recadinho aqui, muito obrigada. Vamos lá. O psiquiatra, ele é médico. O psiquiatra é um médico e ele é especialista em identificar a relação dos nossos comportamentos com os nossos neurotransmissores, com nossos hormônios. Então, a gente brinca assim e fala que o psiquiatra é o médico da mente. Então, o psiquiatra é aquele que vai fazer o diagnóstico. Somente o psiquiatra pode diagnosticar problemas como depressão, ansiedade, transtornos de ansiedade. Somente o psiquiatra faz o diagnóstico e quando ele acha necessário, ele vai recomendar o medicamento. O psicólogo, ele é um profissional que ele faz uma faculdade de psicologia e ele é habilitado a fazer a terapia, tem várias linhas terapêuticas, ele é habilitado a fazer a terapia com os pacientes. O psicanalista, ele faz uma formação livre, é uma formação específica. Para ser psicanalista, não precisa ser psicólogo, mas precisa ter um curso superior. E a característica de maior destaque da psicanálise é que nós aprendemos a fazer análise do inconsciente. Nós aprendemos a trabalhar com as informações que estão no nosso inconsciente. Então, a nossa mente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nessa parte inconsciente tem tudo que nós aprendemos, tudo que nós absorvemos, tudo que nós sentimos, desde a gestação, desde quando a gente está lá na barriguinha da mamãe, até os dias de hoje. Então, o psicólogo, ele não trabalha com o inconsciente, ele tem outras abordagens terapêuticas. Então, eu falo assim, que o psiquiatra, que é o médico, aquele que muitas vezes indica o medicamento, ele trabalha com a parte física. E o psicanalista, ele trabalha com a parte intangível, que é a mente. A mente não tem um lugar. A gente não tem um lugar onde fica a mente, né?
Mas o psiquiatra trabalha com o nosso cérebro, que é onde a gente produz muitos dos neurotransmissores e as glândulas que produzem os hormônios. Então essa é a grande diferença. É muito importante associar o trabalho do psiquiatra com o trabalho do psicoterapeuta. Por quê? Porque o psiquiatra, vou pegar um exemplo bem comum, Márcio. A pessoa que tem depressão e aquela pessoa que está com aquele quadro de depressão, que é aquele quadro onde a pessoa fica apática, ela fica sem energia, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela não tem ânimo, né? Eu não gosto de usar a palavra vontade, é ânimo. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela precisa ir ao psiquiatra, para o psiquiatra medicar, para que os neurotransmissores dela entrem em equilíbrio e ela consiga fazer depois a psicoterapia. O psiquiatra, ele vai tratar do sintoma, essa falta de ânimo, essa apatia, vai tirar a pessoa desse estado. E na psicoterapia, nós vamos trabalhar a causa disso. Então, é um trabalho que precisa estar associado. Exato. Para quem está em casa identificar, Natasha, você falou de vários profissionais de setores. Para quem está em casa, qual área você atua desses profissionais que você falou? Eu trabalho com psicanálise. Eu sou psicanalista, aquela que analisa, que ajuda a compreender as informações do inconsciente. E nessa hierarquia, o psiquiatra seria útil. A pessoa te procura, se você não resolve, aí o psiquiatra entra com medicamento, seria isso? É assim, Márcio, quando a pessoa me procura e eu percebo que ela está num quadro de instabilidade muito grande, não adianta fazer a psicoterapia se ela está nesse quadro de muito desequilíbrio. Então, eu encaminho para o psiquiatra, ela começa a tomar o medicamento, esse medicamento vai ajudar essa pessoa a sair desse quadro, e aí ela dá conta de começar a psicoterapia, tá? E também acontece do psiquiatra encaminhar para a psicoterapia. A pessoa vai primeiro no psiquiatra e encaminha para a psicoterapia. Eu quero explicar uma coisa muito importante aqui. Muitas vezes, Márcio, o paciente tem os sintomas assim, insônia, taquicardia, muita agitação, ou apatia, falta de ânimo. Aí a pessoa vai lá num outro médico, vai no ginecologista, no cardiologista, no gastro e reclama desses sintomas. Aqui no Brasil, qualquer médico pode recomendar ansiolíticos. Ansiolíticos, vulgarmente é o quê? Remédio para ansiedade. Aí ele vai lá e dá aquele remedinho para dormir. Entendeu? Isso pode ser muito prejudicial. Então, está com esses sintomas, vá ao psiquiatra, porque ele é que pode fazer o diagnóstico e medicar de forma mais assertiva. Não precisa ter medo de viciar em remédio. Eu escuto muito isso. Eu não quero tomar um remédio que eu vou ficar viciado. Se você for psiquiatra e fizer o acompanhamento, você não vai ficar viciado. Acompanhamento médico. Acompanhamento médico. Agora, o maior erro que as pessoas cometem é de começar o tratamento, se sente bem, abandona o medicamento antes da hora. Aí você falou em medicamento, o ouvinte está perguntando aqui, Natasha, o que fazer quando a pessoa não quer tomar o remédio? É uma escolha da pessoa. Se é uma pessoa adulta, não há nada que a gente possa fazer. Você não vai colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, toma um remédio, senão eu te mato. Não tem como, né? Essa pergunta, gente, ela é tão séria, ela é tão importante, porque o que eu mais escuto no consultório são familiares de pessoas que estão adoentadas e que se recusam a fazer o tratamento. E isso é muito difícil, Márcio, porque uma das maiores dores dessa vida é você ver quem você ama fazendo escolhas erradas. Certo. A Joana está mandando um abraço para você, ela está lá em Rio Bananal. Diz assim, bom dia, Natasha, sua linda, amo te ouvir. Joana, ai, que legal. Obrigada, Joana, um beijo. Tem um depoimento ouvinte aqui, Natasha, diz o seguinte, olha, aconteceu uma coisa grave na minha família essa semana. Agora a minha família está dividida
E o grave foi com um filho meu. Choro muito, tá doendo muito, sinto tanta dor no peito, por isso eu me sinto culpada por tudo. Estou aqui chorando. Por favor, me ajude. Amo meu filho, mas ao mesmo tempo tenho ódio dele. Nossa, gente, olha, eu até me arrepio, porque eu sou mãe, e mãe é assim, se identifica com mãe. Então, o que eu posso dizer para você para te ajudar é o seguinte: procure ajuda profissional. Me liga, entre em contato comigo aqui quando acabar o programa. Procura ajuda de um terapeuta, porque, Márcio, nós não sabemos lidar com relações familiares em crise. Quando nós somos a família, a gente precisa da ajuda de um profissional. Eu sou psicanalista, trabalho com isso, eu só trabalho com isso e eu sou paciente também. Eu também faço terapia, eu também estou do outro lado do esquema, né? Eu também faço terapia. Então, procure ajuda profissional. Não fique no sofrimento. Procure ajuda porque você vai aprender a se ajudar e vai aprender a ajudar seu filho. Tá certo. Quem quiser entrar em contato com a Natasha, está em todas as redes sociais, no WhatsApp. Fala o número aí, Natasha. Quem não anotar, pergunta aqui na rádio que eu passo. Tá, o número é o 27 99978 2444. Se não anotou, mande para o WhatsApp da rádio, vocês estão mais familiarizados, que eu encaminho aqui. Isso. Natasha, por que é importante associar o trabalho do psicanalista com o psiquiatra? É importante porque o psiquiatra ele vai cuidar da parte fisiológica, com os medicamentos, vai ajudar a colocar o corpo em equilíbrio. O psicanalista, ele vai na causa do problema. Por que a pessoa está daquela forma? Onde aquilo aconteceu? Então a gente vai lá na infância, a gente faz a cura da criança interior, a gente faz um trabalho de perdão com o pai, com a mãe, lá na alma da pessoa. Então a gente faz todo um trabalho de resgate de memória do inconsciente para que a pessoa possa perceber o problema dela de outra forma. Nós chamamos isso de ressignificar a realidade que ela está vivendo e ela vai passar a sentir emoções diferentes. A nossa amiga continua falando ali, Natasha, é um problema bem mais sério. Ela disse que levou a pessoa no psiquiatra e ele jogou fora todo o medicamento. Isso acontece mesmo. Acontece mais do que a gente imagina, infelizmente. Infelizmente, né? Tem um ouvinte também dizendo aqui, olha, bom dia, eu tenho depressão e eu estou sem medicamento há 20 dias. Isso interfere na doença? Claro, profundamente. Quem toma medicamento só pode parar de tomar com orientação médica. Existe um processo de desmame do medicamento. Então, vá ao seu psiquiatra, retome o tratamento, porque é muito importante cuidar da sua saúde. Muita gente aqui pedindo os seus atos, vai receber muitas mensagens, tá, Natasha? Pode que a gente manda aqui, caso você não anotou, a Natasha em todas as redes sociais. E hoje a gente está falando, né, sobre a importância de você fazer uma terapia, de você procurar esses profissionais, que pode te atender em várias questões. Hoje a gente falou, Natasha, vamos fazer, se alguém fizer qualquer pergunta aí no tema livre, a gente vai respondendo aí, na medida do possível, dentro do tema que a gente está trabalhando aqui hoje. Se você quiser fazer uma pergunta nesse tema ou alguma situação, a gente responde. Natasha, o que acontece em uma sessão de psicanálise? Bom, essa é uma pergunta também muito interessante. O que acontece numa sessão de psicanálise? Muita gente vai perguntar, será que eu vou saber falar? Então, são muitas dúvidas. Então, o que acontece numa sessão de psicanálise? Nós vamos fazer perguntas específicas, perguntas direcionadas, perguntas com propósito, para que a gente possa ir vasculhando o seu inconsciente, para que a gente possa pegar essa informação que não está acessível de forma consciente, mas que impacta nas suas decisões, nas suas emoções, e trate essas informações. Então, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente tem sentimentos, emoções que são infantis.
elas foram geradas lá na nossa primeira infância. Então vamos imaginar assim, Márcio, imagina uma criança deitadinha lá no sofá vendo televisão e de repente uma taruíra cai na barriga dessa criança. Essa taruíra, para uma criança que tem lá 1 ano e meio, 2 anos, pode ser assustadora, concorda? Ela vai ter medo, né? Vai gritar, vai chorar, pedir ajuda da mãe, é uma experiência ali. Uma experiência boba, simples, não é uma experiência impactante, mas ela armazenou aquela memória ali. E aí ela se torna uma adulta, e quando adulta, essa emoção vem à tona todas as vezes que algo semelhante a uma taruíra se aproximar dela, ou ela passar por uma situação parecida com aquela. Então, o que vai acontecer? Ela, como adulta, vai ter uma emoção infantil. Então, eu dei um exemplo bem bobo, mas esses exemplos é o que acontece quando nós estamos, por exemplo, numa relação amorosa e sofremos profundamente por ciúme e criamos histórias na nossa mente. Quando nós não conseguimos controlar nossos impulsos, quando nós temos pensamentos ansiosos, pensamentos de transtorno obsessivo compulsivo, enfim, todas essas questões que nós enfrentamos, esses problemas que nós enfrentamos na vida adulta, eles tiveram origem lá na primeira infância. Então, a sessão de psicanálise é um bate-papo direcionado, orientado. É um bate-papo terapêutico. É diferente de um bate-papo com um amigo. Né? O bate-papo com um amigo é um bate-papo leve, mas ali existe uma tendência, existe um julgamento. Na sessão de terapia não tem julgamento, é zero julgamento. É uma sessão onde a pessoa vai ser acolhida com muita amorosidade, com muito respeito, onde a gente vai ajudar a pessoa a se olhar com mais amorosidade, tratar culpa, mágoa, ressentimento, medo, compulsão, enfim, tudo isso aí. Que entra aí, Natasha, aquela desconfiança da pessoa chegar lá, vou sentar, vou me abrir, tem esse medo, né? Essa timidez talvez, né? É muito bom você falar isso, Márcio. Tenho medo da pessoa se abrir e aí, e se o terapeuta falar o que eu estou contando para ele? Então, é importante saber que nós temos um termo de confidencialidade. Então, se um terapeuta deixa vazar uma informação de uma sessão, ele pode perder o direito de ser terapeuta. Então, a confidencialidade é muito importante no processo. O não julgamento é muito importante também nesse processo de terapia. E às vezes o paciente fala assim: mas eu não sei nem o que falar. Não se preocupe. O terapeuta vai te fazer perguntas que são perguntas específicas, são perguntas direcionadas. E aí você vai ver que 50 minutos de sessão passa às vezes voando. E Natasha, existe aquela pessoa que vai procurar uma ajuda de um profissional, mas ele não quer aceitar o conselho, tipo assim, ele vai para se autoafirmar o que ele pensa, mas chega lá, você dá uma opinião diferente e entra até um conflito. Como é que funciona isso? Existe sim, Márcio. Bom, o terapeuta, a gente não dá opinião e nem conselho. A gente ajuda a pessoa a perceber a situação que ela está vivendo por outras perspectivas. O que acontece é que muitas vezes a pessoa realmente ela não quer sair, ela não quer fazer o movimento necessário para a mudança, para a cura. Então, tem pessoas que abraçam a dor e se você quer tirar a dor dela, ela briga com você. Então, a pessoa quer continuar ali na dor, no vitimismo, não quer melhorar. E aí é natural perguntar, para que está lá fazendo a terapia? Porque cada um tem o seu tempo. Então, essa pessoa, ela precisa de mais tempo para se perceber. São traumas que a gente vai carregando na vida, né, Natália? Muitos traumas. Traumas que a gente não tem nem percepção deles. É possível você que está me ouvindo em casa agora, ter carregado aí um trauma, talvez da infância, ou está com algum problema relacionado à família e gostaria, né, que a gente conversasse com você aqui agora, chegando algumas perguntas, a gente está levando aqui dentro do tema que nós estamos abordando hoje,
Você fique à vontade, manda para cá que a gente vai ter o maior prazer em atender. Muita gente, Natasha, pedindo o seu telefone e perguntando se você está atendendo em São Mateus. Não atendo presencial em São Mateus. As pessoas de São Mateus podem fazer o atendimento online, eu atendo muito online. Eu tenho pacientes no Brasil inteiro, tenho pacientes no exterior. Então, o atendimento online ele flui muito bem. E presencial eu atendo em Nova Venécia ou em São Mateus, ou em Linhares. Quem for de São Mateus pode escolher ir para Linhares ou vir para Nova Venécia para fazer o presencial. Ou de repente também, um tempo você trabalhava com grupos, né, Natasha? Juntasse um grupo de pessoas, né? Sim, a gente fazia muitos grupos, aí veio a pandemia, nós suspendemos os grupos, mas em 2021, gente, fica ligado, me segue nas redes sociais, porque nós teremos grupos online, que também funciona muito bem. Então fica ligado, porque eu sempre divulgo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá certo. Natasha, você que está me ouvindo em casa agora, essa pergunta interessante é para você saber se você está no momento já. Em que momento da vida deve-se buscar essa ajuda de um profissional? Ótima pergunta essa também, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas busca a ajuda de um terapeuta quando ela se encontra em um estado de desequilíbrio ou ela passa por uma situação onde ela precisa desse apoio, como por exemplo, um luto, uma demissão, o fim de um relacionamento, uma situação de infidelidade no casamento, a perda de um filho, enfim. Então, muitas pessoas procuram quando a dor chega, quando a dor bate na porta. É o momento. Vou falar uma coisa para vocês. Nós não precisamos sofrer com as nossas emoções. Então, se você que está me ouvindo hoje sofre porque tem ciúme excessivo, porque é muito controlador, porque é uma pessoa muito perfeccionista, porque é uma pessoa que tem medo de viver sozinho, porque é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com outras pessoas, porque é uma pessoa que está num relacionamento abusivo, enfim, qualquer tipo de sofrimento. Você não precisa sofrer. Busque ajuda terapêutica. Agora, nós também podemos buscar ajuda terapêutica para a gente se potencializar, para a gente ficar melhor do que nós já estamos. Então, em que momento da vida procurar ajuda terapêutica? Em qualquer momento. Agora. Procure ajuda agora. Procure o desenvolvimento agora. Porque na terapia, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver autoconfiança, autoestima. E isso é algo que todos nós precisamos desenvolver. Então, cuidar de si é o melhor presente que nós podemos nos dar. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fica sofrendo em casa, achando que não é uma solução, mas tem, né? Tem solução para todo tipo de sofrimento. Eu falo assim, a dor sempre vai fazer parte da nossa vida. Mas quanto tempo vai durar essa dor é uma decisão nossa. Exatamente. Então, quando você procura um profissional... Natasha, você que está em casa perguntando aqui, a gente vai passando as perguntas aqui, tá? Você manda aí que eu faço aqui. A ouvinte quer saber qual é a principal causa da depressão. Nossa, que pergunta difícil. Por quê? Porque a depressão ainda é uma doença a ser muito estudada. Então, tem pessoas que desenvolvem depressão quando acontece um determinado fato. A perda de um emprego, a perda de um casamento, um luto, enfim. Aconteceu alguma coisa, a pessoa tem dificuldade em lidar com aquela emoção e acaba desenvolvendo a depressão. Tem uma depressão que ela é genética. Então, ela vem do nada. A pessoa não tem uma causa aparente. Agora, quando nós vamos tratar as emoções, qual o perfil que nós encontramos por trás do deprimido? Encontramos uma pessoa inconformada, rebelde com a vida, relutante, uma pessoa que tem dificuldade em ser resiliente, uma pessoa com uma certa teimosia. E esse comportamento nós vamos tratando. Muitas vezes esse comportamento, essa forma de lidar com a vida, ela nem é perceptível. A pessoa não tem essa consciência que ela é assim.
E aí na terapia a gente vai lidando, ajudando a pessoa a se conhecer e ressignificar a forma como ela vê essas experiências da vida. E também, Natasha, tem uma diferença de você estar triste e estar deprimido, né? Total, diferença total. Só que essa tristeza pode levar a uma depressão, né? A tristeza prolongada pode levar à depressão. Mas depressão não é tristeza, e tristeza é uma emoção que incomoda, mas ela é muito da tristeza que a gente consegue se conectar com a gente mesmo. E, Natasha, existe uma comprovação científica de que existe, que a depressão é... As pessoas, às vezes, até no passado, se pensava muito, depressão é uma frescura, é tá com mania. Alguns até no segmento religioso falaram que a depressão não existe, que é um pecado, não sei o quê, mas a depressão é uma doença comprovada, né? Sim, a depressão é uma doença comprovada, é a doença que mais incapacita hoje as pessoas. Depressão e ansiedade estão atreladas, então é uma doença sim, não é para ser tratada com chazinho, não é para ser tratada com outros subterfúgios, não. Depressão é para ser tratada com psiquiatra e com psicanalista. Foi bom você falar essa questão religiosa, Márcio, porque eu já ouvi muitos líderes religiosos orientando que as pessoas não fizessem o tratamento médico, alegando que isso era falta de Deus na vida. Então, gente, por favor, se atualizem. A depressão é uma doença muito cruel, porque não tem um equipamento que vai checar que a pessoa tem depressão ou não, como a febre. Você tá com febre, o termômetro mede a febre. A depressão é uma doença onde o sintoma dela é comportamental. E quem vai fazer esse diagnóstico é o psiquiatra. Então, busque ajuda médica, porque depressão leva à morte. Isso é muito sério, nós estamos falando de uma vida. E uma vida, não tem nada mais precioso do que uma vida nesse mundo. Exatamente. Muito bem, nós já estamos caminhando para a reta final do programa aqui. Já passei isso, muita gente vai entrar em contato com você, tá, Natasha? Muita gente aqui que eu passei o seu contato, telefone. Se você não conseguiu anotar, Natasha falando aqui, só mandar um WhatsApp aqui para a rádio, que eu encaminho o WhatsApp dela, que eu encaminhei, aí vocês fazem um contato e criam uma situação aí. E tem as redes sociais, né, Natasha? Tem as redes sociais. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No final, vai lá. Quando vocês mandam mensagem pra mim, às vezes a pessoa manda uma mensagem assim: Natasha, eu tenho só uma perguntinha. Aí manda um livro, Márcio. Ou manda assim, vários áudios. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não consigo fazer sessão pelo WhatsApp, nem pelas redes sociais. Não é má vontade, é porque para que eu possa realmente ajudar, eu preciso compreender o seu universo. E eu não tenho como atender pelo WhatsApp. Então, vocês vão mandar as mensagens para mim. Eu vou responder no meu tempo hábil. Hoje, por exemplo, olha, minha agenda. Eu vou atender de 2 da tarde até 9 horas da noite. Então, tenham paciência e podem entrar em contato, mas tenham paciência, porque eu vou responder em tempo hábil. Agora, não tem como fazer sessão pelo WhatsApp, tá? Meus amores, vocês merecem um atendimento adequado. Então, eu tô falando isso, Márcio, porque eu recebo muito esse tipo de mensagem. E outro dia uma pessoa ficou até aborrecida porque eu falei que eu não tinha como atender pelo WhatsApp, mas é porque não tem mesmo, gente. Eu não posso dar uma orientação sem saber todo o contexto no qual a pessoa está inserida, tá bom? E, Natasha, nada substitui aquele olho no olho, né? Conversa, né? Do profissional com o paciente, né? Por mais que a rede social ajuda, né? Mas tem que ter esse contato mais profundo, né? Sim, exatamente. E as pessoas que estão sofrendo e que buscam a ajuda de um profissional, elas merecem um atendimento amoroso, acolhedor. O profissional precisa compreender o contexto em que a pessoa está inserida para poder ajudar. Então, é muita irresponsabilidade se eu desse alguma orientação mais aprofundada, baseada numa informação bem superficial.
Então, gente, me ajudem a ajudar vocês. A ouvinte está perguntando aqui, talvez só para ser mais claro um pouquinho, mas você atende por onde? Eu atendo online por videochamada e eu atendo presencial em Nova Venécia e em Linhares. Tá? Aí ela pode entrar em contato aqui se quiser, minha amiga, você pede o WhatsApp da Natasha, eu te passo, você faz um contato e vê como é que funciona. Se ela for de outra cidade, vai ter que ser via virtual, né, Natasha? Exatamente. Se for de outra cidade, a gente faz online, funciona super bem. Ou se quiser vir até Nova Venécia ou a Linhares, a gente atende presencial nessas cidades. Gente, então hoje nós esclarecemos aí, de repente você quer consultar um profissional desse, ficava meio sem saber como é que funciona, ou até meio tímido, meio abrir o coração. Ficou bem esclarecido, acredito, né, Natália? Acredito que ficou. Quem quiser mandar mais perguntas, pode mandar pra gente. Tem um monte de gente linda e querida aqui na live. Um beijo para todos vocês. Muitas pessoas agradecendo, elogiando o programa, Márcio. A gente tem vontade de falar o nome de todos vocês, mas o tempo da rádio já até estourou hoje, né, Márcio? Opa! Natasha, então, quinta-feira nós estaremos de volta. Se você tiver algum tema, pode sugerir pra gente, que a gente traga qualquer assunto que você achar que a gente deve abordar aqui no emocional, né? Financeira, eu sou compulsivo, gasto demais do que eu ganho, quero virar o ano. Eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com adultério. Né? Tudo isso a gente vai trazer à luz, gente, da linguagem profissional, né, que a Natasha atua, não é na linguagem espiritual, quero deixar bem claro isso, né? A consulta com a Natasha é uma consulta profissional, área espiritual, aí tem que ser com um líder religioso, né, Natasha? Exatamente, gente, olha, não tenham medo de fazer terapia, não tenham vergonha. Já foi o tempo que, terapia é coisa de gente doida, né? Não, terapia é coisa de gente corajosa, que tem coragem de olhar para a própria sombra, para os monstrinhos que a gente tem dentro da gente, se acolher e se curar. Nós somos luz, todos nós, Márcio, nós somos luz. No decorrer da vida, a gente aprende a ter medo, a gente aprende a ter vergonha, a gente aprende a ter orgulho. E esses veneninhos é que vão atrapalhando a gente a viver bem. Então, na terapia a gente descobre que nós somos pura luz, nós somos pura potência. Então, é esse movimento para dentro que a terapia proporciona para nós. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, busque ajuda, invista em você, cuide de você. Você é o seu bem maior. Maravilha, gente. Valeu pelo carinho, pela companhia. Quinta-feira, a partir das 10h15 de volta. Um abraço, Natasha. Um abraço. Pessoal aqui das redes sociais, gente, o tempo aqui é tão curtinho, eu queria falar o nome de todos vocês. Tantas lindezas aqui presente hoje, que bom, muito obrigada pela participação de vocês. Próximo tema, eu tô querendo falar sobre a tristeza do Natal, a tristeza do fim de ano. Vocês já sentiram isso? Algumas pessoas ficam profundamente tristes no final do ano. A gente está se aproximando do Natal, o programa vai ser no dia 24, né, Márcio? Na véspera do Natal. Então, a gente vai falar sobre esse tema na semana que vem, tá? Se você quiser contar a sua história, falar da sua experiência, manda pra gente. Esse programa daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Natasha Fiel. Clica no sininho que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser comunicado. Então, olha, um beijo para vocês e muito obrigada pela participação, pelas mensagens, pelos coraçõezinhos.